Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todos os domingos por intermédio do canal 49 da Diocese de Fresno, às 7 horas da tarde e repetido às terças-feiras, às 6h30 da manhã. Este programa pode também ser visto e é também visto na Rádio e Televisão Artísia, no sul da Califórnia, e pode ser visto na internet a qualquer hora do dia ou da noite, em knxt.tv, toca-se no botão que diz YouTube e depois Playlist e vão ver lá as nossas caras. Bem-vindos, eu sou o Diácono João Sousa, da Diocese de Fresno e também da Paróquia de Santa Brígida, em Hanford, fazendo o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco, aqui da cidade de Fresno. Boa tarde, irmã, como é que está? Boa tarde, Diácono João. Aqui estamos, graças a Deus, mais uma vez, para partilharmos com os nossos ouvintes a Palavra de Deus. No dia da Santíssima Trindade. Domingo passado foi o Espírito Santo e a seguir vem a festa da Santíssima Trindade. Sim, senhora. Já não faz parte do tempo pascal. O Espírito Santo, sim, a festa do Espírito Santo faz parte do tempo pascal. Mas a festa da Santíssima Trindade já está a fazer parte do tempo comum. E é no domingo a seguir ao Espírito Santo, que neste caso é o último domingo de maio, 27 de maio. E este ano temos as festas de Limor. Hoje, as festas do Espírito Santo em Limor, em Los Banos, em São Luís Obispo, em Selma, em Tepton e em Interlock. Uau! Só aqui à volta, porque mais ao longe ainda há mais. Mas há realmente muitas festas do Espírito Santo na comunidade portuguesa e isto mostra a grande devoção que a comunidade portuguesa tem ao Espírito Santo. Claro. Mas a Santíssima Trindade não fica invejosa. Não, porque na Santíssima Trindade está o Espírito Santo como parte de Deus. Yeah. A Santíssima Trindade, mas a festa da Santíssima Trindade é uma festa muito linda. Yeah. Irmã, a gente na catequese aprendeu que isto era um mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Qual é o mistério da Santíssima Trindade? É o mistério da Santíssima Trindade. Mas enunciando o mistério, é que há um só Deus em três pessoas, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e há um só Deus. Mas em três pessoas iguais e distintas. Não foi assim que ensinaram? Foi assim que a gente aprendeu. Mas no fim de aprendermos isto, ficamos a saber tanto como antes de termos aprendido. Porque não deixa de não ser um mistério. Não deixa de e não o que é ser um mistério? Algo que ultrapassa a nossa capacidade humana. A capacidade de quê? A nossa capacidade humana. De entendê-lo? De entender, claro. Todos nós conhecemos a história de Santo Agostinho e o menino à beira-mar, não? Que é que estavam a fazer, apanhar lapas? Ora, segundo a tradição, Santo Agostinho estava muito preocupado em entender este mistério, sobretudo, a entendê-lo para o explicar. E vem a imagem do trevo, e vem muitas imagens, E então ele acho que andava, segundo a história, na praia, a refletir muito ponderado como é que ele havia de entender este mistério da Santíssima Trindade. E viu um menino a pegar numa concha, a tirar água do mar e a pôr num buraco que fez na areia. E o Santo Agostinho perguntou-lhe: menino, o que te estás a fazer? Eu estou a trazer o mar para este buraco. E o Santo Agostinho disse-lhe: mas olha que o mar é muito grande, é totalmente impossível tu pô-lo nesse buraquito. E ele disse: como é totalmente impossível para ti entenderes o mistério da Santíssima Trindade. A gente não pode compreender, mas aceitamos porque foi revelado. E a nossa fé é esta mesmo, de que nós nunca vimos o céu, nós nunca vimos a graça de Deus, nunca vimos o Espírito Santo, nunca vimos o Pai do céu,
Jesus Cristo foi visto, sim, aqueles que viveram com Ele naquele tempo viram-no. Mas nós sabemos estas coisas todas e aceitamos porque foi revelado por Deus. A Santíssima Trindade foi um mistério revelado por Jesus Cristo. Antes de Jesus não se sabia que existiam 3 pessoas no seio de Deus. Um só Deus em 3 pessoas. Jesus é que revelou isso. E a gente aceita porque a gente acredita em Jesus Cristo e em tudo o que Ele disse. Porque recebemos essa graça de acreditar. É. Não porque compreendemos, mas aliás a vida está cheia de mistérios. A vida é um mistério contínuo. Em todas as coisas. A maneira como vivemos, porque é que uns morrem mais novos e outros mais velhos, porque é que uns são bons e morrem e outros fazem mausuras e não morrem. Porque é que uns têm tanta abundância e outros não têm nada? Porque é que a gente tem uma casa, um conforto e a gente vê na rua outros a dormir debaixo de uma ponte? Porque é que um tem cabelo e o outro não tem? Cabelo. E tem irmãos com cabelo e tem irmãos sem cabelo. A vida é um mistério constante e não temos resposta. Não temos Há resposta. tantas coisas na vida que não temos resposta. E se a gente diz, eu não acredito em Deus porque não vi nada dessas coisas, temos argumentos muito fracos. Porque há tanta coisa que a gente não viu e que a gente acredita. Olha, não sei o avião como é que se aguenta lá em cima. Não é? Claro. Mas eu meto-me dentro dele e vou às ilhas ou a qualquer lado e vou de avião. Eu não compreendo, mas eu confio. Eu acredito naqueles que vão guiá-lo e que o fizeram, nos outros que o fizeram, etc. E então acreditar num Deus acho que é muito mais seguro do que acreditar em seres humanos. Sim, senhora. A irmã quer então ler a primeira leitura para hoje? Então nós vamos ler a leitura na festa da Santíssima Trindade e ela vem do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De um extremo aos outros dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviste porventura palavra semelhante? Que povo escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o Deus que formou para si uma nação no seio de outra nação por meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus, no Egito, diante dos vossos olhos? Considera hoje e medita em teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá embaixo da terra, e não há outro. Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida, na terra que o Senhor te deu, na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmã, está aqui uma revelação feita no Antigo Testamento por intermédio de Moisés. O Senhor é Deus no alto dos céus e cá embaixo na terra, e não há outro. Como é que a gente sabe que não há outro? Porque Ele mesmo disse. A gente acredita na sua palavra e Deus, já no Antigo Testamento, disse que Ele é que é o Deus verdadeiro, só há um e não há outro, não é? Embora a gente às vezes faça deuses para nós próprios, adoramos outros deuses. Agora aí é que está o problema. É aceitar e viver a nossa vida de acordo com exatamente o que Moisés diz neste texto. Não há outro Deus. No entanto, nós sabemos e vemos que a nossa sociedade adopta outros deuses. E os outros deuses pode ser o egoísmo, pode ser o poder, porque eles querem só para o poder. E nós vemos tanto disso. Pode ser o dinheiro, que eles sacrificam tudo pelo dinheiro.
pode ser o prazer, pode ser tanta coisa. E depois também, isto são os grandes deuses, mas depois podem ser os pequenos deuses. Na nossa vida, mesmo aqueles que acreditamos num só Deus, muitas vezes este Deus não preenche totalmente a nossa vida e buscamos pequeninos deuses e sacrificamos a vida por outros pequeninos deuses, por um carro melhor, por uma casa, e então olhamos os outros assim um bocadinho abaixo, porque tenho melhor carro, tenho melhor casa, visto melhor, tenho melhor trabalho. Tudo isso nos interpela e nos pergunta: que imagem tens tu de Deus? Também me chama a atenção aqui esta palavra, esta frase, em que Deus diz: formei para mim uma nação no seio de outra nação, por meio de provas, sinais, prodígios, com mão forte e braço estendido. Quem de nós já não tem provas bastantes na nossa vida da presença de Deus, de que Ele é que nos tem levado até onde estamos? E se estamos vivos é porque Deus nos sustém na vida, na existência, cada segundo da vida. Se Deus fosse possível esquecer-se de nós, só um segundo a gente virava todos. Ao mesmo tempo, Deus sustém-nos na existência a cada momento da nossa vida. E o que Moisés faz-me lembrar uma família em que o pai e a mãe se sentam com os filhos e dizem: olha, para vosso bem, o comportamento que gostaria que vocês tivessem é este, porque se vos comportarem de acordo com aquilo que vos estou a dizer, vocês vão ser felizes. Caso contrário, é o pai de família a falar aos filhos. Portanto, é exatamente isso. Mas um aspecto que a gente quer focar é que este Deus não é um Deus que nos escraviza, não é um Deus que quer que nós nos sacrifiquemos, é um Deus que quer a verdade, a felicidade, a alegria, a paz nas nossas vidas. É assim, irmã, penso que já dissemos aqui muitas coisas para as pessoas pensarem um bocadinho, e estou com medo que se a gente diz mais coisas agora, vai encher a cabeça deles de uma maneira que eles depois ficam com elas cheias de baixo. Bem, caros amigos, isto é só uma brincadeira para fazer a transição para o intervalo que nós vamos ter. Dizem que vão parar agora durante 1 minuto e a gente volta. Então, até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Estamos hoje celebrando o Domingo da Santíssima Trindade, o último domingo de maio este ano, o 27 de maio, o Domingo da Santíssima Trindade. Um mistério incompreensível para nós humanos, por isso é que é um mistério. Como é possível haver 3 pessoas, cada uma delas é Deus, e há um só Deus? No entanto, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um deles é Deus, mas há um só Deus.
em 3 pessoas iguais e distintas. Irmã, quando a irmã conseguir desvendar o mistério da Santíssima Trindade, tem que vir para trás aqui e explicar isso. Mas a realidade é que este domingo não nos chama a desvendar esse mistério, porque é impossível, mas chama-nos a atenção a um Deus que é amor, é um Deus que é comunidade e é um Deus que nos convida a amar e a criar laços fraternos, não só nas nossas famílias, mas com o mundo inteiro. E que podemos criar esses laços fraternos abraçar o mundo inteiro, uma forma a ajudar a quem precisa e que está ao nosso alcance, mas também através da oração, porque eles são os nossos irmãos. Nós hoje, através da mídia, nós temos conhecimento do sofrimento humano, não na totalidade, mas em parte, por todo o mundo. E então, não é só vermos as notícias, nós dizemos entre nós, religiosas e sacerdotes, que as notícias são o 6º Evangelho. Porquê? Porque, tendo conhecimento das notícias, a nossa reação é rezar por aqueles que sofrem, porque nas notícias encontramos tanto sofrimento. Nós vemos na Nigéria, por exemplo, na segunda-feira, alguém se lembrou de entrar numa igreja católica, morreu gente ficou ferida, as pessoas estavam em oração a assistir à Santa Missa. Então, qual é a nossa atitude? Vamos rezar por aqueles que morreram, vamos rezar por aqueles que sentem a falta dos seus entes queridos. E então estamos neste abraço de amor fraterno no mundo inteiro. Sim. O mistério da Santíssima Trindade é mistério, mas seria bom este domingo 2 coisas, ou 3. Primeiro, mergulharmos neste mistério, em silêncio. Admitirmos que nós somos templos dessa Trindade. E então, como o Santo Padre diz, o Papa Francisco, respeitarmos-nos a nós próprios, respeitarmos o nosso corpo, respeitarmos o outro. E depois temos o sinal da cruz, que entre nós católicos temos este grande hábito, fazê-lo de uma maneira mais consciente, porque às vezes tudo o que se faz repete, temos o problema de ser rotineiros. E rezamos o Glória tanta vez. Este domingo, esta semana, nós tomássemos mais consciente quando dizemos o Glória, quando fazemos o sinal da cruz, quando tomamos consciência de que somos templos desta Trindade. Sim, senhor. Até que o Papa outro dia recomendou que a gente se benzesse muitas vezes, quando começamos o dia, quando vamos para a refeição, quando acaba o dia e nos vamos deitar. E assim estamos prestando honra à Santíssima Trindade. Quando a gente diz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, estamos honrando a Santíssima Trindade. E também, agora Fátima tem que entrar, temos que ir um minuto a Fátima e recordar a oração do anjo, quando ele ensinou aquela oração da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoro-vos profundamente e ofereço-vos perdão por todos os sacrilégios, pela indiferença. Portanto, a Santíssima Trindade sente que a humanidade é indiferente à sua presença, que há sacrilégio, pecado de sacrilégio, que há ultrajes. E então convida as crianças a rezarem esta oração muita vez. E nós convidamos também os nossos ouvintes a fazer o mesmo. Na segunda leitura da missa de hoje, São Paulo aos Romanos diz: todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E Deus queixa-se que a gente o esquece, que a gente nem se apercebe daquilo que Ele quer fazer em nós. E por isso a gente tem que se deixar conduzir pelo Espírito Santo, porque se nos deixarmos conduzir, somos filhos de Deus. E como ele diz mais abaixo, que nós não recebemos um espírito de escravidão para cair no temor, mas o espírito de adoção filial. Nós não somos filhos de Deus por natureza, mas somos adotados por Deus, por intermédio do Espírito, e podemos exclamar: Paizinho,
Abba Pai, é o que isso quer dizer. Chamar paizinho ao nosso Deus, ao nosso Pai do céu. No fim de contas, nós somos uns felizardos, não é? Deus criou-nos de acordo. Deus criou-nos e quer-nos dar tudo o que a gente precisa para o conhecer e para se salvar. E para o amar. Mas nós, muitas vezes, como rebeldes filhos que somos, fruto do pecado, viramos as costas a toda esta riqueza que Deus quer partilhar connosco. Yeah. Mas para isso, então, temos a confissão, para voltarmos ao caminho direito. E São Paulo continua, o próprio Espírito dá testemunho, em união com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. A gente às vezes não se apercebe, não prestamos atenção de que somos filhos de Deus. É uma grande honra que nós temos em sermos filhos de tal Pai, e a gente às vezes gaba-se das pessoas que temos na nossa família, ou do nosso pai, se a gente gostava muito dele e tem admiração por ele, e às vezes não nos gabamos de ser filhos de Deus. Está perfeito. Não temos este orgulho. Aqui o orgulho pode entrar. Mas é o orgulho bom. Não temos este orgulho de dizer, eu sou filha de Deus. Sim, sim. E não é mentira nenhuma. Não é mentira, mas a gente não... muitos de nós esquecemos esta realidade. A gente gaba-se às vezes quando nós é que ficamos bem. E podíamos nos gabar quando Deus é que fica bem. Não é? Perfeito. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Deus que pode tudo. E eu sou filho dele. O meu pai é poderoso. O meu pai é rico. Yeah. Não é como é aquela criança que ia num barco lá nos Açores e havia uma tempestade, havia aqueles barcos quando eu era criança, barcos mais pequenos do que hoje, entre as ilhas, e apanhava cada maresia, e o barco ia abaixo e vinha acima e rolava e tudo, e o rapaz estava lá ao lado do pai no leme, não tinha medo, e eles disseram, tu não tens medo com esta tempestade? Eu disse, não, meu pai é que vai ao leme. Se o pai vai ao leme, está tudo bem. Está tudo bem. A gente também tem que ter esta confiança em Deus, de que com Ele ao leme, tudo vai sair bem. O problema é que a gente às vezes aferra-se ao leme e Deus queria que o barco fosse para o outro lado e a gente puxa para este. E depois a gente chegou a um lugar que não é o que a gente queria e caramba, oh Senhor, ajuda-me que isto aqui está mal. E tu foste parar onde não queria. Foste parar onde tu quiseste, mas que não era a melhor decisão. Eu conduzia-te pela direita, tu foste pela esquerda, agora olha. Ainda aqui voltando ao Evangelho de hoje, que é as últimas palavras do Evangelho de São Mateus, é importante a gente reparar aqui em certas coisas. Quando Jesus subiu ao céu, logo antes dele subir, ele disse aos apóstolos, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Penso que é o único lugar no Evangelho em que Jesus fala abertamente da Trindade, das três pessoas. Nós temos o batismo de Jesus no Rio Jordão, em que Jesus estava lá e veio o Espírito Santo e o Pai falou, e também no Monte Tabor. Mas aqui Jesus fala nos três. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu dou a classe do batismo na minha paróquia todos os meses. Há aqueles que querem batizar os filhos e os padrinhos também. E às vezes faço a pergunta, vocês sabem porque é que a Igreja Católica não aceita o batismo em nome de Jesus? Porque algumas seitas batizam, eu te batizo em nome de Jesus. Yeah. E nós não aceitamos esse batismo como válido. E não aceitamos porquê? Porque Jesus nos mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi Ele que mandou. Ensinando toda a gente a cumprir tudo o que vos mandei. E eu estou sempre convosco até o fim dos tempos. Isto é o grande mandato, não é? Eles em inglês também dizem que isto é o grande mandato que Jesus deu. No fim de contas, estas palavras são a razão de existir da Igreja. Para ir levar a palavra de Deus ao mundo inteiro e para ir batizar todas. Para isso é que a Igreja existe. Senão, não precisava da Igreja. Deus podia falar diretamente a cada um
E por aí ficava. Mas Jesus assim é que o ordenou, Jesus assim é que quis, e Ele dá-nos todas as graças, tudo o que a gente precisa para o conhecermos, amarmos e servirmos. Então ele disse isto aos apóstolos, mas podemos dizer que esta mensagem de Jesus foi dada a todo o batizado. Sim. E então, neste caso, todos nós temos a responsabilidade e o mandato de sermos missionários, de levar a mensagem de Deus ao mundo. Pode ser pela nossa vida, como vivemos, pode ser no meio do trabalho, pode ser por palavras, por ações, ou pela oração. Nós temos, por exemplo, as comunidades contemplativas, que nunca homens e mulheres, que nunca saem dos seus mosteiros e estão exatamente a cumprir este mandato através da oração. Yeah. E então temos depois os outros. Eu tive 2 tios missionários, sobretudo franciscano, muitos anos em Moçambique. Ele foi mandado, mas nós, outros, somos chamados a responder a este mandato, como responde o Papa, como respondem os... Irmã, também podemos considerar estas palavras como o fim da época de Jesus. A gente às vezes diz que o Domingo do Espírito Santo ou o Domingo de Pentecostes foi o nascimento da Igreja. E às vezes é difícil de explicar porquê. A melhor explicação que eu tenho encontrado e que as pessoas compreendem facilmente é esta. Jesus agora aqui subiu ao céu. A partir daqui, ele já não mais está andando pelos caminhos do mundo. A partir do Espírito Santo, do dia de Pentecostes, agora os apóstolos e os discípulos é que vão andar pelo mundo. Esta é a época dos discípulos de Jesus. E foi ali que começou. Eles olharam à volta, Jesus não estava, em corpo e alma. E agora? E agora? Isto acaba tudo? Não. Agora nós é que vamos. Quando eles se compreenderam de que eles agora é que têm que fazer, nasceu a Igreja. E nasceu a Igreja no dia de Pentecostes. E porque nós vemos depois, através dos Atos dos Apóstolos, como os apóstolos se comportaram a partir exatamente de terem recebido o Espírito Santo. Até chamam aos Atos dos Apóstolos o Evangelho do Espírito Santo. Yeah. Não é? Bem, caros amigos, muito bonito. Não é fácil de compreender o mistério da Santíssima Trindade, mas é bonito que Deus nos explica que a Santíssima Trindade é um mistério de comunhão de amor, em que 3 pessoas divinas, que têm infinita capacidade, se amam sem limites e nos fazem participantes do seu amor. Santíssima Trindade. Obrigado pela vossa atenção. Boa tarde e adeus.